tá bom? Tem gente que acha que a vida é a mesma de 1990 a 2000, que você pode viajar por aí, ter um padrão de vida cosmopolita, já ouviram essa palavra? Não se usa muito, né? Mas quem era jovem lá em 1990 até 2000 sabe bem o que significa. É uma pessoa viajada, né? Uma pessoa do mundo, que tem experiências no estrangeiro, nos Estados Unidos, Europa, né? Só vale Estados Unidos e Europa e Japão. China, coisa de comunista. África, então, nem pensar. América Latina, credo. México, credo, né? Tem que ser Europa, Estados Unidos e Japão, né? Aí sim, Japão, tá bom, vai, Japão pode, né? Então esse é o cosmopolita, né? É o cara que vive no cosmos, né? O habitante do cosmos. E você hoje, assim, experimenta abrir a boca em Portugal, né? Deixa que ouçam o teu sotaque do brasileiro lá em Portugal, né? Você pode tomar uma sova, você pode apanhar, né? As pessoas podem olhar feio para você. Pois duas amigas minhas mandaram seus filhos para morar na Europa, Portugal e Alemanha. Bem no estilo, antes de entrar na faculdade, se formar, pegar o diploma, entrar numa empresa, vai conhecer o mundo primeiro, né? Ai, que bonito, né, gente? Aí o homem, geralmente homem, né? Você não faz isso com a menina, né? Com a mulher, né? Geralmente homem. O homem bebericando sua cerveja artesanal Indian Pale Stout, né? Já tomou uma cerveja artesanal Indian Pale Stout, né? Narrando para as visitas suas peripécias europeias. Um dos meninos está na Alemanha fazendo o quê? Colhendo uvas. O tipo de trabalho para estudantes lá europeus ou imigrantes. Outro dia eu li uma reportagem que os portugueses, os jovens, famílias de jovens portuguesas, estão buscando esse tipo de trabalho na França e Dinamarca. Tá? Eles pegam o carro, saem de Portugal, vão até a França para trabalhar nas lavouras. Vai colher uva, morango, pêssego, cereja, tá? E aí termina a colheita, eles vão para Dinamarca. Aí lá eles vão esviscerar bacalhau, né? Chega o bacalhau lá, tá no frio, bacalhau chega. Você mora no lugar assim, lá perto do Círculo Polar. Você não, o português, no Círculo Polar Ártico, que tipo assim, passa 6 meses, você não vê o sol. O sol aparece debaixo de nuvem, assim, não ilumina o céu que nem dia nublado aqui. Fica assim que nem um pôr do sol, assim, ele aparece, assim, fica aquele brilhinho, assim, aquele fogaréu assim no horizonte, aí desaparece e escurece de novo. Fica 6 meses assim. Aí o português vai lá com a esposa, as crianças, matricula as crianças na escolinha da Noruega, porque o português sabe e conhece bem o bacalhau. Então ele vai trabalhar lá, vai estripar o bacalhau, limpar o bacalhau para fazer filé para exportar na Noruega. Aí quando termina a pesca, ele viaja, vai procurar outro emprego desse tipo assim, né? E de acordo com a estação. Para o europeu, para quem mora na Europa, é a realidade da precarização do trabalho, né? Acabaram as indústrias lá, né? As indústrias estão fechando, ou estão quebrando, ou estão indo para a China. Então não tem emprego na Europa, né? E então assim, pro europeu é a realidade do trabalho precarizado. Para o brasileiro, aí classe média, é experiência, né? Aí eu pergunto, até quando? Até quando? Vocês já ouviram falar, tem um canal no YouTube chamado Sala de Guerra. Conta a interessante história da Alda Schlein-Niemeyer, uma brasileira no Terceiro Reich. Procura lá no YouTube, lá. Uma brasileira no Terceiro Reich. É bem interessante. A Alda Schlein-Niemeyer está viva. Tá? Ela nasceu em 1920 em Joinville, Santa Catarina. A família muda-se para Curitiba e de lá ela foi para a Alemanha fazer, entre muitas aspas, cursos de aperfeiçoamento, tá bom?
Quando ela estava lá, explode a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, e ela e a irmã não podem voltar para o Brasil, né? Porque não tem mais, não tem como sair de lá e ir para voltar para o Brasil, voltar para a América, né? Então ela fica por lá. Fica por lá durante todo o período de guerra. Se vocês forem ver o vídeo, vejam um interessante relato que ela faz, que ela participa de uma parada nazista, aqueles grandes desfiles triunfais que o Reich fazia, e ela participa. E ela participa dessas paradas. Fala, Jackson Paulo, boa tarde, tudo bom? Ela participa dessas paradas aí, né? E até quando a Alemanha perde a guerra e os russos invadem Berlim. Aí ela passa uns maus bocados, né? Sendo até quase violentada, teve que sair andando até encontrar uma representação brasileira, né? Um representante diplomático que a pusesse de volta para o Brasil. A Alda Niemeyer, ela ainda está viva, gente. Ela pratica rádio amador e mora atualmente em Blumenau, né? Uma pessoa muito querida em Santa Catarina, lá em Blumenau, né? E é muito interessante. Por que eu estou falando sobre a vovó Alda Niemeyer? Porque a Alemanha, ela expressa muito claramente o desejo de invadir a Rússia. O Friedrich Merz, o atual chanceler alemão do partido CDU, né? É o Partido Democrata Cristão, a União Democrata Cristã, que foi um dos partidos, um partido que foi formado logo após a derrota do Reich, né? Com a ocupação da Rússia e do Ocidente. Então aí falou, não vamos, né? Não vamos dar a Alemanha para a Rússia, né? Né, o Ocidente, não, você não pode ficar, então vamos dividir e tal, não sei o quê. E aí o CDU é um dos primeiros partidos ali que se formam, inclusive o Adenauer, né, que funda o CDU. Adenauer, ele era um prefeito de uma cidade, ele segundo consta no Wikipédia, ele enfrentou Hitler, né, ele era um adversário de Hitler. E ele acaba sendo preso durante toda a guerra, ele fica preso, né? Fala, Lupe Demétrio. Tudo bom, cara? Então, o Merz quer cometer isso, né? Ele é um dos mais fervorosos representantes na OTAN, e ele fala que a OTAN tem que enfrentar a Rússia, né? O Merz, Friedrich Merz, é um farmacêutico que virou chanceler, e parece que não sabe, né, que a Alemanha já foi derrotada pelos russos, né? Os franceses também foram derrotados pelos russos. Não lembra, ou não viu, faz questão de esquecer que Berlim foi tomada pelos russos, e o Merz agora quer fazer recrutamento obrigatório. Você não é obrigado a fazer serviço militar na Alemanha, embora as famílias alemãs, né, e as famílias alemãs não querem lutar numa guerra, não querem que seus filhos morram numa guerra, né? E grande parte grande parte eu não sei, mas uma parte dos alemães, você viu muito conhecimento, obrigado, Lu, uma parte dos alemães não é favorável a essa guerra da Ucrânia, né? A participação da OTAN na guerra da Ucrânia. E tá lá o Merz falando, não, vamos encarar essa guerra, vamos encarar essa guerra. Tanto que o que tem de alemão vindo aqui para América do Sul, principalmente Paraguai e Brasil, não tá escrito, gente. Tá cheio de alemão vindo para cá. Russo, alemão. Os europeus estão vendo que aqui vai dar muito ruim na Europa, né? E essa coisa, né, que o brasileiro tem, esse modo de vida e cultura na Europa, isso não é mais assim. Tá difícil lá. Você é desrespeitado, tem muito crime. Olha a ideia, só falta dizer que vão tentar no inverno de novo. Isso aí, J. Frossel. Pois é. Vamos no outono, né? Vai ser rapidinho. Não, vamos na primavera, vai ser rapidinho. 2 meses a gente tá de volta, né? Foi bem assim.
Foi bem assim, né? Então, essa coisa anacrônica do brasileiro, né? A cabeça do brasileiro, classe média, está lá em 1990. A Europa não é mais a mesma, né? Gente, aquela história de Veneza, que a população não quer mais turistas em Veneza. Barcelona, agora assim, você tá lá passeando, tirando foto, vem um espanhol lá, um catalão lá, vem assim, pá, te dá um soco, cara. Aí, aqui, como é que a direita apoia? Ah, veja, um imigrante. Não é não, gente, é nativo, espanhol, italiano, não, eles têm ódio, é o ódio extremista lá da Europa, que odeia turista e principalmente latino-americano, africano, muçulmano, tá? Não é nativo que bate, assalta, daqui a pouco eles vão juntar, assim, tipo, bater em todo mundo. Vai lá tua mãe, tua tia, né, vai passear na Europa, vai conhecer os museus e tá lá em Paris, sentada num café, comendo um croissant, au chocolat, né? E aí de repente vem assim, tá, vem um cara assim, chuta a cadeira, assim, bota sua mãe lá, velhinha, quebra a bacia, sua tia lá fratura o cotovelo, tal, não sei o que, volta pra cá, ah, era um muçulmano, tal, vai ver lá, não, francês, nativo, branco, né, ali um francesão mesmo, que sempre odiaram turistas, sempre. Tanto assim, gente, nenhum francês sabe inglês. Eles não aprendem inglês, sabe? Ou se aprende, faz questão de não falar inglês. Aqui você vai falar francês, sabe? Tamanho do nacionalismo deles. Eles não querem, não gostam de turista. Aí o mundo inteiro, eu vou mandar meu filho. Nós vamos fazer um turismo legal num país civilizado. Gente, até o Lorde Vinheteiro, que ficava falando lixaiada do Brasil, falando, veja, olha o Brasil, no Brasil, olha que lixo, água suja do rio Tietê, do rio Pinheiros, tudo contaminado. Você toma água na rua e a água é pura, limpa. Olha esse povo branco, que bonito. Você anda em São Paulo, só tem gente escura, favelada, pobre, ladra, que fica roubando seu celular. Pois o cara foi lá na Itália, foi assaltado. Pois o cara foi na Espanha, foi assaltado, tomou uma surra, tomou um cacete, foi expulso. Sai daqui, brasileiro. Nós não odiamos. Gente, o espanhol é o cara mais racista, o cara mais xenofóbico do mundo, cara. Assim, os caras são xenofóbicos aqui no Brasil. Tá? O espanhol é xenofóbico aqui no Brasil. O cara fala assim, eu odeio preto, eu odeio moreno, eu odeio escuro. O cara fala isso. Eu tenho ódio de la gente escura. Ele fala assim. Eu não me gusta africano. Eu não tenho gosto por africano. O cara fala isso, gente, aqui no Brasil. O cara fala isso e nem sente, gente, e nem sente. Fala, Nath SSP Lopes, um beijo, querida, tá? Então, é isso, né? É isso. O brasileiro vai lá e a Europa está prestes a entrar numa guerra. A não ser que aconteça, né? Eu sou cartomante? Não sou, né? Tô vendo o que tá acontecendo aí, tá, né? Mas o que é uma guerra, né? Quando vinha notícia, não sei o que, um conflito ali e tal, não sei o que, aí todo mundo lia o jornal, né, o europeu, o judeu europeu, dono de joalherias, dono de empresas, lia o jornal, nossa, que coisa difícil, né? Quando vê, pá, estoura a guerra e começam a se fazer campos de concentração, né? Começa a ter extermínios de judeus, né? Aí a gente pensa, putz grilo, o cara será que não percebeu que a coisa estava acontecendo, né? É a mesma coisa, gente, a coisa tá crescendo num território ali, o continente europeu extremamente extremista, né? Desculpa né, como é que é a ênfase aí, como é que é redundância, né? Desculpe a redundância, né? Tá lá, avisou, vai ter gente, então estão falando em guerra nuclear.
A Europa está falando de usar ogivas atômicas. Tipo, não é uma guerra da Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheiras com a Rússia. Vai ser assim, vai recrutar você que está lá na Europa, né? Você vai lá, deixa eu conhecer os museus. Fernandes Suellen, um beijo, querida. 1189, né? Aí você, eu vou fazer um turismo. Quando vê, você não pode voltar, né? Tá tudo parado, os transportes. Se vira aí, meu amor, né? Se vira aí. Vai mendiga na rua aí, ver se tem uma sopinha aí pra você uma refeição por dia. Aí a Europa em guerra. Aí assim, tipo, drone voando pra todo lado né? E Oreshnik. E a Europa mandando ogiva nuclear lá e explodindo em cima da Polônia, né? Porque a defesa vai ser feita por uma cortina de drones. Muito melhor do que os tais domo de ferro que Israel tem. Não sei. Eu tô falando o que está acontecendo na Ucrânia, né? O que noticia na Ucrânia. Então, gente, esse modo de vida sofisticado, esse modo de vida cosmopolita, esse modo de vida burguesinho, no sentido, entre muitas aspas, né? Porque não é uma classe medinha, né? É conservadorinha. Lá de 1990, lá de 2000 a 2010, não existe mais. Não existe mais, tá? Bom, milionários brasileiros, notícia interessante de um caso que aconteceu numa agência do Banco Itaú, lá na rua Estados Unidos, no bairro dos Jardins, em São Paulo, em março. Área nobre, que inclusive teve agora o caso dos botecos, usando bebida alterada com metanol, né? 2 óbitos até agora, que eu sei, não estou sabendo de até agora que eu sei, né? Bom, ali na rua dos Estados Unidos tem 2 agências do Itaú, um Itaú normal, Itaú Povão, e o Personalité do outro lado da rua. Geralmente o Personalité é dentro da agência dos Itaús normais. Então aí, como lá é o Jardins, cheio de gente rica, o Personalité ficou numa outra agência para não misturar pobre com o povão, né? Com o patrão com a faxineira, o patrão com a babysitter, o patrão com o limpador de piscina, né? Ai, que bonito. Então assim, o Personalité está do outro lado da rua. A funcionária Giovana Assis Ribeiro trabalhava no Itaú Pobrão, no Itaú Trabalhador, tá? Estava atendendo o caixa, quando chega um cliente, esse cliente chamado Marcos Hermílio de Moraes, quem conhece sabe, quem me conhece sabe, né? Marcos Hermílio de Moraes, herdeiro do grupo Votorantim, sabe cimento Votorantim, gente? Pronto, entendeu? O que você acha do plano de paz do Donald Trump? Então, o herdeiro do grupo Votorantim solicitou no caixa uma transferência de um valor. A Giovana Assis Ribeiro, você, com certeza, o senhor pode me dar o seu cartão? Ele deu. Ela começou abrindo a conta do cliente Marcos Hermílio de Moraes e perguntou qual o valor. Aí o cliente diz assim, o Marquinhos, né? Marquinhos, como é que era o meme mesmo? Tacalepau Marquinhos, né? Tacalepau Marquinhos. Marquinhos vira e fala assim, 5 milhões de real. A Giovana faz não posso, senhor, não posso, né? Não posso transferir esse valor. Essa aqui é a agência pobre. 5 milhões de reais ali do outro lado, na agência rico. Provavelmente, acho que ele ouviu a mesma coisa lá no Personalité, né? Por quê? Por que isso, gente? Porque tem COAF, mano. Tá? Porque tem, né? Era março agora, não tinha pego as fintechs ainda, né? Mas os bancos estão numa miúda, né, cara? Então o COAF fica em cima, tá? Março. O que está acontecendo em março? Março estava acontecendo esse negócio de taxar super rico, né? Então, assim, tava meio estranho, assim, né? Começou a história, o imposto da Shopee, do Haddad, né? Tava uma, né? Tava uma tensão assim no ar, né? Bom, a Giovana
não sabendo de nada, ela falou assim, escuta, é lá no outro lado, né? Aliás, eu tô vendo aqui que o senhor é um cliente personalité. Vamos lá, eu levo o senhor. Olha só, a cliente, em vez de devolver a funcionária falou, devolve o cartão. Não, foi lá, eu levo o senhor, venha. Fechou o caixa e estava indo levar ele lá. Pegou o cartão e estava indo levar o Marquinhos Hermílio de Moraes lá pro personalité. Aí o Marquinhos vira e fala assim, me devolve meu cartão, sua preta, sua pretinha. Peraí, deixa eu ver o que ele falou direito. Sua negrinha. Ele falou assim pra ela. Bom, na hora fechou o tempo, né? O que é isso? 2025. Fechou o tempo. Você pode ser o Papa, pode ser o Donald Trump. Quem você pensa que você é, né? Já começou a rolar o bate-boca, tal, não sei o quê. E ela fez BO. Aí ela pede pro banco, por assim, eu preciso dos dados, endereço, tal, não sei o que, pro processo. O banco se recusa a fornecer, alegando entraves burocráticos, né? E aí em julho, março, abril, maio, junho, julho, 4 meses depois, a Giovana é demitida, sem justa causa, tá? Muito bem. Marcos Hermílio de Moraes nega a acusação, disse que vai provar isso nos tribunais e vai para cima da Giovana, né? E disse que nunca viu a funcionária, tá? Mas que continua cliente do Itaú, que é cliente há 20 anos, né? E milionário, cara, tá? Milionário não, o cara é bilionário. Ele tem 1 bilhão, a riqueza dele em 2023 estava em 1 bilhão e não sei quantos reais lá. O Itaú disse que deu apoio para a funcionária, mediou o conflito entre funcionária e cliente, só que que a demissão dela não tem nada a ver com o caso, tá? Bom, vamos lembrar que o Itaú Unibanco acabou aí a coisa em agosto, demitiu 1.000 funcionários que estavam em home office, tá? O banco do Walter Salles, vamos lembrar, Itaú Unibanco, né? Quando o Chavoso da USP criticou Ainda Não Estou Aqui, tá? A crítica não era para defender a ditadura militar, mas para ampliar o debate. O Chavoso falou bem assim, a favela ainda tem uma ditadura militar, a ditadura da polícia militar, né? Essa era a base da crítica do Chavoso da USP. Os petistas não quiseram saber não, foram para cima do camarada, tá? Eu, Capetinha, defendi o camarada, e veio uma galera e estou deixando de te seguir, Capetinha, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, tchau, tá? E a gente... Bom, gente, eu lamento, tá? Eu lamento profundamente, assim, a gente não quer falar mal, mas os caras dão motivo, né? Os caras dão motivo. Como é que você tem um descontrole desse, né? E tipo assim, você é um bilionário, mano. Né? Só, olha, eu tava bravo, desculpa, eu assim, realmente estava muito bravo, descontrolado e assim, pago o que eu devo, né? Pago o que deve. O que faz o bilionário? Não, você tá errado, vou te massacrar no tribunal, né? Isso é típico de bilionário, né, gente? O que eu vou falar? Como é que você defende um troço desse, né? Se tem uma esquerda que defende bilionário, isso é esquerda, gente? Já por princípio já começa assim. Esse Marcos Hermílio de Moraes, ele é dono do Rally dos Sertões, tá ligado? Aquela corrida de como é que é? Off-road lá, tá? Ele adora aquilo, o Rally dos Sertões. Na visão de rico dele, ele misturou Guimarães Rosa e motor de moto Jeep rasgando areia lá, né? E sai lá de Goiás, né, do centro do país, e vai até o Alagoas, litoral, a Praia dos Franceses. E essa coisa de capitalizar o patrimônio cultural, né, meu? Ideia de rico ocioso. O Marcos Hermílio de Moraes já tentou concorrer a eleições como suplente ao Senado do candidato Marcos Perillo, pelo PSDB de Goiás. Tem nada a ver com o PT, né? Mas perdeu. Em 2022, ele era o candidato mais rico do pleito, tá bom? Antes que venha um petista me xingar aqui, que eu tô xingando o PT, não, tô xingando o Marcos Hermílio de Moraes, né? E falei que o Walter Salles não é petista, né?
Putz grilo, gente, pra que eu não entendi nada assim, né? Nem a Fernanda Torres, né? Ou não sei, né? Bom, gente, então assim, peraí, antes de falar dos drinks de metanol, deixa eu fazer aqui meu merchanzinho aqui, tá bom? capetinha10k@gmail.com, minha chave crucifix do Capetinha, tá bom? É a única coisa que sustenta o canal, não monetizo, não tem quem que é? A Margarete Menezes, a ministra da Cultura, não manda verba, a SECOM não manda dinheiro para nós, por isso que eu sou livre para falar, para criticar o PT aqui, né, gente? Ai, gente, eu vou fazer uma fofoca, hein? Vocês estão vendo aí esses influencers que estão fazendo propaganda para o ministério, para o governo do governo federal, né? Gente, tem uma moça lá, Miwa, ela é lésbica, ela fala assim, eu sou lésbica, né? E Miwa, sei lá, uma japonesinha lá, tá? Uma niseizinha. Ela faz relações internacionais e tá lá fazendo propaganda pro governo federal, tá bom? Nada contra. Mas essa moça tava outro dia fazendo uma coisa muito estranha, tá? Ela se dizia assim que os bares lésbicos não deveriam permitir a entrada de heterocis, tá? Nem mulher, nem homem, tá? Ela disse assim que ela se sentia desconfortável com a presença de gente heterocis em ambiente lésbico, tá? E aí deu uma polêmica, não, você tem um apoio, tem um apoio. Eu falei, por que tem apoio, hein? Porque o movimento lésbico, que tem um viés gigantesco na direita, porque eles são inclusive, segregam inclusive gays, que são homens para ela. Se você não tem vagina, é um feminismo lésbico ultra radical que assim, ele prega o extermínio do homem. Só isso, inclusive gay. E assim, não aceita de maneira nenhuma o trans, tá? Ou a trans mulher, o homem que se converteu, não aceita de maneira alguma. Inclusive teve, elas estão aí que teve o problema com o questionamento com a Erika Hilton, aquela feminista que falou assim, mas é homem para mim, né? A Erika Hilton é homem. E aí deu aquele bafafá todo e ela tomou hate, não sei o que, e ela continuou buscando apoio. Ela fincou o pé ali, fugiu do país, foi para Europa. Olha que luxo, hein? Que luxo da feminista, né? Então aí essa Miwa tá lá recebendo dinheiro da SECOM para fazer propaganda e ela é uma radical de direita, de feminismo lésbico de direita, porque ela pregava que não pode deixar entrar homem cis num ambiente lésbico. Ela pregou isso é segregação, gente, tá? Se você virar e falar assim que num ambiente cisgênero não entra gay nem lésbica, o que você fala desse ambiente, dessa pessoa? Isso é fascismo, pô. Tá? Isso é fascismo. Então atenção para essa Mil aí, sabe? E na época, se eu fiquei vendo esse debate dela aí, e assim, cara, é o que eu sinto, é o que eu, sabe? O que você sente, moça, é um fascismo segregacionista lésbico de ultradireita. Só isso, tá? Você segregando, é um fascismo, né? No caso, a gente não segrega bolsonarista, tá? A gente contém a ameaça bolsonarista. Eu não estou pregando por bolsonarista em campo de concentração. Eles estão lá na papuda, lá, vão pagar a pena que eles pagaram por ter quebrado os prédios, os edifícios oficiais do governo federal. Eu não quero que eles sejam condenados por serem bolsonaristas. Ninguém está falando isso. Alexandre West, STF. Não, paga pelo crime que cometeu, de tentativa de golpe de Estado. Não por você ser bolsonarista. Pode ser bolsonarista, tá bom? Não sendo nazista. Né? Ideologias criminosas. O problema é que o bolsonarismo está se aproximando muito, muito rápido, com muita veemência, do fascismo, do nazifascismo, porque eles pregam o extermínio do esquerdista. Nenhum esquerdista, nenhum comunista está pregando extermínio de bolsonaristas.
né? Tá falando, não, é uma categoria de pessoas que devem ser exterminadas. Então, quando alguém da esquerda falar isso, tá sendo um extremista de esquerda e que deve ser punido. E que é um totalitarismo que é de direita, gente, né? Que é uma filosofia de direita. O cara é fascista de direita, de ultradireita, não é esquerdista. Porque justamente o conceito teórico marxista é de integração da classe proletária, tá? Que vê a burguesia, inclusive até numa guerra, uma luta armada contra a burguesia, porque a burguesia faz uma luta armada contra o proletariado e o trabalhador. É uma resposta, né? É uma resposta militar. Até é isso. Mas claro, né? Claro. Então, tá aí, né, gente? A gente não não é monetizado pela SECOM, que está dando dinheiro lá para uma extremista de ultradireita lésbico-feminista. Só isso para falar, né? Que ataca trans, que ataca gays, que ataca homens cis, tá? Que esse pode atacar, não tem problema. Tá bom? Certo? Então tá aqui, ó, capetinha10k@gmail.com. Ah, outra coisa também, eu não tô fazendo teatrinho de bonecos em festinha de aniversário, em teatro, tá? Dia das Crianças, vai ter agora, 12 de outubro. Me convidaram, não vou fazer o espetáculo, tá bom? Toda a monetização, tudo eu ganho aqui. Se vocês ajudam, ótimo. Se não, beleza, continue aqui comigo na live. Essa chave. Outra coisa, tá? Ah, se você não quiser seu nome, tá? Por extenso, eu coloco só a abreviatura, só coloco a primeira letra dos teus nomes, nome e sobrenome. Basta colocar 1 centavo no valor. Então, por exemplo, você paga lá 60 centavos, põe 61 centavos. R$6, eu ponho R$6,01. Eu coloco só as iniciais do seu nome, tá bom assim? Então, quem ajuda o Capetinho, ó, esse aqui... Ai, peraí, gente, abriu aqui uma... Pronto. Primeiro nome aqui que eu vou agradecer. A EMCP. Ela deu R$5,01. Muito obrigado. SD. Aí, me ajudou também. O LBDM. Muito obrigado. Anderson Luiz Rodrigues. Muito obrigado. Ricardo Bezubica. Muito obrigado. Roberto Campos Conde. Muito obrigado. Carlos Henrique Donevante, meu querido amigo lá do YouTube. Ademilton de Jesus Santos, muito obrigado. Paulo Vinícius dos Santos, muito obrigado. Simone Heloísa Cunha de Souza, muito obrigado. E Scarlett Stefanelli de Andrade, muito obrigado, tá bom? Esses me ajudaram e ajudam, continuam ajudando. E eu gostaria também, se você puder, se você quiser, se você tiver, envie o Crucifix aqui pro capetinha10k@gmail.com. Ah, Capetinha, eu não tenho dinheiro para mandar, porque senão eu não vou poder comprar o meu tabaco especial vendido pelo varejista ali da esquina, ali de baixo, ali no cortiçozinho que tem ali embaixo. Com certeza. O tabaco especial da erva fina, você, pelo amor do capeta, não manda. Continua aí com o teu consumo. Se sobrar um troco, tá? Vai que hoje é o dia da queima de estoque. Vai que, sei lá, né? Avisaram que vai precisar fazer uma liquidação, né? No bom sentido, evidentemente. Aí o cara tá distribuindo lá, falando: Capetinha, sobrou aqui R$100 pra te mandar aqui, ó, que beleza. Bem que você falou que hoje ia ser dia da liquidação do Black Friday, né? Em plena terça-feira, assim, maravilha. Aí você manda aqui pro capetinha10k@gmail.com, tá bom? Muito obrigado. Então, mas você que não tem o dinheiro, ó, segue aqui o Capetinha aqui, ó. Segue aqui no Manoviewer, tá bom? Vai lá e segue a conta aqui. E também, se você puder, gente, segue essa conta aqui também, que tá meio flopada aqui, o Nopeoros, @Nopeoros, tá parado lá, ninguém tá mais seguindo, tá? Tão parado no 641, se eu não me engano, tá? Vamos, gente, ajuda aqui, segue aqui o @Nopeoros. Como é que faz para chegar no Nopeoros? Vai na conta aqui do Manoviewer, tem o link lá pro @Nopeoros, tá bom? Segue, vai lá na conta, segue, curte os vídeos dele para ver se dá uma engajada lá, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, vamos continuar aqui.
na live do capeta. Bom, eu ia falar, vou falar sobre os drinks de metanol, né? Pera aí. Gente, o Manoviewer aqui do meu lado, sempre me ajudando a fazer a live. Ó, entrou o cabelinho branco dele. Olá! Olá! Live do Capetinha aí pra vocês. Olha, gente, vai lá e se inscreve lá no @Manovil_bonecos. Conta no YouTube lá, gente, a gente precisa crescer lá pra, de repente, começar a fazer as lives lá pelo YouTube, hein? Já pensou? Que legal? Tá bom? Opa! EOTTU16, boa noite, tá bom? Então vamos lá. Bom, drinks de metanol, né? Bom, pra quem tá em Marte, não tá sabendo o que tá acontecendo, esse ano começou uns casos de intoxicação por álcool do tipo metanol, que é um álcool altamente tóxico, inodoro, não tem sabor nenhum, tá? E que é mortal, né? É um veneno, é tóxico, tá bom? E não pode tomar em dose nenhuma. Se você tomar um shot, você já fica intoxicado de metanol. E o que está acontecendo é que está tendo muita adulteração de bebidas, tá bom? Principalmente de vodka e gin. E essa semana teve assim uma intoxicação em massa. Várias pessoas ficaram intoxicadas tomando caipirinha. Episódios de óbito, gente que morreu e gente que ficou cega. Tá? Assim, um dos grandes males da intoxicação por metanol é que ele ataca o nervo óptico. A pessoa fica indefinidamente cega, não recupera. Queima mesmo, queima de verdade. Por que não estão dizendo onde é que está acontecendo onde estavam essas pessoas, né? E está tendo um sigilo. E não tem motivo para ter sigilo dos bares e botecos e restaurantes, tá? A não ser que esses bares sejam de algum ricaço, né? Para variar. Não estava falando aqui do herdeiro da Votorantim aí que chamou a funcionária de negrinha, né? Do funcionário do Itaú Unibanco de negrinha, né? Tá aí de novo uma suspeita, né? Então assim, gente, nunca aconteceu o caso de adulteração de bebida alcoólica aqui no Brasil, né? Nunca, nunca, nunca. Em que tanto os fornecedores e o proprietário dos estabelecimentos combinaram a compra e o consumo de produto falsificado. Nunca. Até na internet você ensina como para você usar a garrafa de bebida fina e você colocar lá um produto porcaria no lugar, na garrafa vazia, né? Aliás, essa técnica de falsificar rótulo e garrafa, né? Tem um caso de um cara que foi lá em Hollywood, enganou todo mundo da indústria, milionários da indústria cinematográfica, que se disse um profundo conhecedor de vinhos franceses, e aí acabava vendendo vinho falsificado para aqueles milionários. Os caras gastaram assim milhões de dólares formando adegas, tudo falsificado. Tudo falsificado. E ele falsificava em casa, o cara morava numa mansão, falsificava em casa os vinhos, na banheira, no banheiro da casa dele. Ele enchia a banheira, ele coletava a garrafa de vinhos legítimos, rolhas legítimas, e aí falsificava o vinho, colocando vinho canção, sangue de boi no lugar, tá? E as pessoas comprando os vinhos dele. Foi um escândalo, tem na Netflix um documentário sobre esse assunto aí, né? Então, cara, assim, por que não tá falando? Por que é que não está, né, falando, ó, é ali em tal lugar? Inclusive porque os bares continuam vendendo caipirinha com produto destilado, com vodka e gin, sabe? Os garçons ficam dando risada e falam assim, olha, tem gente que ainda pede. Desse jeito. O garçom ainda tira sarro ainda, sabe? Olha, vamos lembrar o caso da cervejaria Baker em Belo Horizonte, tá? Que fazia cerveja artesanal, que continua em operação, tá? Jogou a conversa de que usou metanol, mesmo produto tóxico, sabe? Nossa, destruiu o rim das pessoas, as pessoas morreram tomando a cerveja Baker, tá? E ela ainda é vendida,
tá certo? A reputação da marca não se abalou, tá? E eles falaram assim, ah, eu fui o funcionário, jogou a culpa no funcionário, cara. Jogou a culpa no funcionário, no pobre, no trabalhador, que diz que usava metanol para limpar tonel. Nunca vi uma coisa dessa, nunca vi. Aliás, os botecos de São Paulo também, então eu já falei, tô lendo o que o Mano Vir escreveu aqui, né? Que absurdo, gente, completo absurdo. Gente, a flotilha Sumud, né, que saiu lá da Líbia e está indo para a faixa de Gaza levar alimentos, estava com escolta da Marinha Espanhola e a Marinha Italiana, tinha uma fragata na Marinha Italiana acompanhando a flotilha. Vários barcos estavam indo lá em direção à Palestina. E aí hoje, de ontem para hoje, a primeira-ministra Giorgia Meloni melou, ela recuou, tá? Não aguentou a pressão israelense. E aí a fragata italiana, inclusive, deu um gap aqui, ela começou a sabotar a flotilha, tá? E que é aí, ô Alisson? Não entendi nada. No que você está falando aí? Né? E aí, agora quem assumiu foi a Marinha Turca. A Marinha Turca se propôs a dar proteção à flotilha Sumud, né, que está levando lá os alimentos para a faixa de Gaza. Tá? Porque o Erdogan assumiu, né? Assumiu assim que é contra essa guerra na faixa de Gaza. Tá bom? É isso aí, gente. Live de terça-feira, tá bom? Por hoje é isso aí. Tá joia? Então, um beijo, um abraço, até a próxima aí. Valeu!